Desde tempos antigos, a humanidade tem procurado entender sua origem, seu propósito e a razão pela qual o mundo é como é. Ao longo de gerações, foram transmitidos relatos que falam de um Deus eterno, de sua relação com as pessoas e dos caminhos que cada ser humano tomou diante dessa presença divina. Estas histórias, conservadas com profundo respeito, guiaram culturas completas, inspiraram fé em momentos de incerteza e ofereceram respostas àqueles que buscaram algo além do visível. No entanto, também despertaram perguntas, desafios e reflexões que atravessam séculos inteiros. O que foi dito, o que foi vivido e o que foi acreditado formam um legado que continua a despertar curiosidade e espanto. Mas qual é a história real que se encontra por trás de tudo o que hoje entendemos como o começo? Adão e Eva, o primeiro amanhecer humano. Tudo começava no início, quando ainda não existia o tempo e o vazio era total. Nesse silêncio absoluto só estava Deus. Nunca teve origem nem começou em algum ponto, sempre existiu e era a fonte de tudo. Nada o formou, ele era quem formava. De repente, com uma ordem firme, disse que houvesse luz, e uma claridade imensa rompeu a escuridão. O espaço se encheu de brilho, os céus se estenderam e a terra apareceu coberta por grandes mares e terrenos vazios. Deus observou o feito e nessa quietude determinou o próximo passo, criar o ser humano à sua imagem. Com um gesto tomou o pó do chão e deu forma a um homem. Chamou-o Adão, e este abriu os olhos encontrando-se com um mundo recém-criado. Mas algo faltava. Deus notou sua solidão e tomou uma decisão clara. Enquanto Adão dormia, extraiu uma costela e com ela formou Eva. Quando Adão despertou e a viu, ficou surpreso e disse que era osso de seus ossos. Ela o olhou assombrada. No entanto, o Éden não era só calmaria. Entre as sombras, uma figura astuta espreitava. A serpente, com uma expressão enganosa, se aproximou de Eva e perguntou com um tom insinuante se de verdade Deus havia proibido comer de todas as árvores do jardim. Eva hesitou por um momento, mas respondeu que podiam comer de qualquer uma, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, num murmúrio persuasivo, disse que não morreriam, mas sim que obteriam entendimento e seriam como Deus. O desejo de alcançar o proibido acendeu algo dentro de Eva. Tomou o fruto e comeu, e depois o deu a Adão, que também o provou sem pensar. No instante descobriram que estavam nus e sentiram vergonha. O jardim mudou, o céu escureceu e um trovão ressoou. Deus apareceu com um rosto que misturava dor e raiva. Perguntou a Adão o que havia feito. Ele, tremendo, apontou para Eva e disse que a mulher lhe deu o fruto. Eva, chorando, explicou que a serpente a enganou. A sentença chegou sem demora. Deus disse a Adão que a terra seria dura e que obteria o alimento com esforço todos os dias. A Eva anunciou que as dores ao dar à luz seriam maiores. A serpente condenou a rastejar e comer pó. A harmonia do Éden ficou destruída. Adão e Eva saíram do jardim em direção a um mundo desconhecido. Ao longe, o Éden ficou para trás enquanto o primeiro entardecer fora desse lugar se tingia de vermelho. A criação do universo, cheia de beleza e tragédia, marcou o início de uma história contínua de luta e esperança. Em uma planície seca a leste do Éden, o casal teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o maior, trabalhava a terra sob o sol forte tirando ervas daninhas. Abel guiava seu rebanho por zonas verdes e serenas, com uma tranquilidade que Caim não conseguia sentir. Um dia Caim, frustrado, disse a seu irmão que Deus recebia as ofertas dele, mas não as suas. Perguntou-lhe o que ele tinha de diferente. Abel, enquanto acariciava um cordeiro, respondeu com calma que o importante era o coração, porque Deus via a intenção. Essas palavras atingiram a mente de Caim e ficaram se repetindo incessantemente. Com o passar dos dias, a inveja cresceu dentro dele como uma sombra. Uma noite, sob um céu cheio de estrelas, Caim tomou uma decisão. Disse a Abel que o acompanhasse ao campo no dia seguinte. Ao amanhecer, se reuniram nas plantações. Havia tensão no ar. Caim, com voz baixa, perguntou-lhe por que Deus o olhava com favor a ele e não à sua própria oferta. Abel explicou que era questão de fé e entrega sincera. Sem advertir o perigo, não viu a agressão chegar. De repente, o silêncio do lugar se quebrou quando Caim levantou uma pedra e golpeou seu irmão. Abel caiu ao chão com olhos cheios de surpresa e dor. Mal conseguiu dizer meu irmão antes de morrer. A terra, testemunha do primeiro crime, ficou marcada pelo sangue de Abel, que parecia clamar por justiça.
Caim, com as mãos trêmulas e manchadas, contemplou horrorizado o que havia feito. Uma voz poderosa ressoou então, perguntando onde estava Abel. Caim respondeu que não sabia e perguntou se ele era responsável pelo seu irmão. Deus declarou com firmeza que o sangue derramado clamava desde o chão. O amaldiçoou e disse que seria expulso da terra que havia recebido o sangue de Abel. Desde esse instante, sua vida mudou. O terreno que antes dava fruto se tornou hostil para ele. Caim se tornou um errante marcado por sua falta, carregando o peso de ter cometido o primeiro assassinato. A história de Caim e Abel ficou gravada na memória da humanidade como um lembrete permanente do dano que a inveja e o ódio podem causar. O dilúvio. Quando o céu se abriu em fúria, o tempo seguiu seu curso e a humanidade se tornou cada vez mais corrupta. A violência cresceu tanto que Deus, com profunda tristeza, decidiu pôr um limite a tanta maldade. No meio desse cenário apareceu Noé, um homem que se destacava por sua forma reta de viver. Então a voz de Deus ressoou com clareza, chamando-o pelo seu nome. Disse-lhe que havia tomado a decisão de pôr fim a toda criatura, porque a terra estava cheia de injustiça. Ordenou-lhe que fabricasse uma arca usando madeira de cipreste, construísse compartimentos interiores e cobrisse tudo com betume por dentro e por fora. Noé obedeceu sem duvidar e trabalhou sem descanso. Cada golpe do martelo soava como um aviso contra a corrupção do mundo. Os vizinhos zombavam ao vê-lo construir uma embarcação numa zona seca. «Noé, você está louco!» gritavam-lhe. Ele respondia com firmeza que o julgamento se aproximava e seus olhos mostravam convicção. Passaram-se dias, depois meses e finalmente anos, até que a arca ficou terminada. Deus lhe disse para entrar com sua família e para levar um par de cada tipo de animal, porque um grande dilúvio cobriria a terra. A tensão aumentou quando as criaturas, guiadas por uma força que não entendiam, começaram a se aproximar sozinhas em direção à enorme estrutura. Quando todos estavam dentro, as portas se fecharam e um silêncio estranho cobriu o lugar. De repente, o céu escureceu. As primeiras gotas caíram e logo se transformaram numa chuva interminável. A princípio, as pessoas olhavam com curiosidade, mas quando viram que a água não parava, o pânico se apoderou de todos. Noé tinha razão, gritavam correndo em direção à arca. Batiam desesperados nas portas pedindo para entrar, mas já era tarde. As águas subiam com velocidade, engolindo aldeias, colinas e montanhas. Dentro da arca, Noé e sua família escutavam o rugido da água como um estrondo de julgamento, sentindo medo, mas também esperança. Um dos filhos perguntou, com a voz tremendo, por que eles haviam sido escolhidos. Noé respondeu que haviam achado graça diante de Deus, e disse-o com assombro e gratidão. Durante 40 dias e 40 noites a chuva não parou. A arca flutuava sobre um mar imenso que parecia não ter fim. Lá fora os gritos desapareceram e só se ouvia o bater constante da água e o ranger da madeira. Quando a tempestade finalmente terminou, a arca ficou apoiada no Monte Ararat. Noé abriu uma janela e soltou uma pomba. Na primeira vez voltou sem nada. Na segunda também não trouxe sinais. Na terceira tentativa, regressou com uma folha de oliveira. A terra está seca, disse Noé com alívio. Deus voltou a falar e ordenou-lhe que saísse com sua família e enchesse a terra de novo. Noé, emocionado, construiu um altar e ofereceu um sacrifício. Então Deus anunciou um pacto. Nunca mais destruiria toda a vida com um dilúvio. Também disse que colocaria o seu arco nas nuvens como sinal dessa promessa. Assim, um arco-íris brilhante apareceu no céu mostrando esse compromisso. Noé e os seus, de pé sobre um mundo renovado, olharam adiante com esperança, conscientes de que haviam sobrevivido ao maior julgamento que a terra conheceu. Com o tempo, os filhos de Noé deram origem a distintos povos e a humanidade voltou a se multiplicar. Todos falavam a mesma língua e se reuniram numa enorme planície chamada Sinar. Ali surgiu a ideia de construir uma cidade e uma torre que alcançasse o céu. Nimrod, seu líder, impulsionou o projeto e ordenou que a torre se levantasse cada vez mais alto. Os tijolos se acumulavam rápido e a estrutura crescia imponente. Mas de cima, Deus observava. Disse aos anjos que, estando unidos e com uma só língua, nada parecia impossível para eles. De repente, o som do trabalho parou. Um operário pediu mais tijolos, mas a resposta que recebeu foi um conjunto de palavras que não entendia. "O que você disse?" perguntou confuso. As vozes se misturavam sem sentido. Nimrod tentou impor ordem,
mas ninguém conseguia se comunicar. A confusão se estendeu com rapidez, como se uma faísca tivesse acendido um caos absoluto. Vizinhos que antes se entendiam já não podiam falar entre si. "Deus nos castigou", gritou um ancião com temor. "Temos que nos dispersar." E assim, a construção ficou abandonada. A torre permaneceu como um símbolo da ambição humana e do julgamento recebido. Grupos inteiros, agora divididos por distintas línguas, se separaram buscando novos lugares onde pudessem conviver. Nimrod, parado em frente ao que restava de seu grande projeto, observou como seu sonho desmoronava. Murmurou que aquilo não podia ser, mas sabia que havia sido vencido por algo muito maior. Do alto, Deus contemplou como a humanidade se dispersava e disse que assim encheria a terra, mas que nunca esqueceriam o custo do seu orgulho. A torre ficou em ruínas, lembrando o dia em que as línguas foram confundidas e os povos se espalharam por todo o mundo. Abraham, o homem chamado sob as estrelas. Com o passar do tempo, Deus escolheu uma família para formar o povo que serviria como canal para trazer o Messias prometido. Uma noite, com o céu cheio de estrelas, uma voz procedente do alto irrompeu na vida de Abraham e ordenou-lhe que deixasse sua terra e a casa de seu pai para se dirigir a um lugar que ele lhe mostraria. Aquela voz não se escutava com os ouvidos, mas era mais clara e poderosa do que qualquer tempestade. Deus lhe assegurou que faria dele uma nação enorme, que favoreceria aqueles que o tratassem bem e que traria consequências àqueles que o prejudicassem. Também lhe disse que, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O coração de Abraham bateu com força e respondeu sem hesitar que obedeceria. No dia seguinte, contou a revelação à sua esposa Sarai. "Nós vamos", disse com firmeza. Ela, surpreendida, perguntou para onde. Abraham admitiu que não o sabia, mas que o Senhor os guiaria. A saída foi imediata. Abraham, Sarai, seu sobrinho Lot e todos os seus pertences começaram o caminho em direção a um destino desconhecido. Deixar para trás suas terras conhecidas não foi fácil, e diante deles se estendia um deserto imenso. Em uma noite de acampamento sob um céu limpo, a voz divina soou novamente dizendo-lhe que essas terras seriam para sua descendência. Abraham contemplou Canaã e sentiu o peso da promessa. Mas a viagem não esteve livre de provas. Seus trajetos o levaram desde as zonas verdes de Canaã até as misteriosas terras do Egito. Nesse percurso, enfrentou dificuldades, dúvidas e momentos intensos, embora sempre tenha recebido a reiteração da promessa divina. Deus lhe disse para olhar o firmamento e contar as estrelas se pudesse, porque assim seria sua descendência. Passaram-se os anos e a espera se alongou. Sarai, esgotada e deixando de crer na promessa, entregou sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho. Dessa união nasceu Ismael, que mais tarde seria pai de uma grande nação. Mesmo assim, Deus não havia esquecido o prometido. Com o tempo, já na velhice, Sarai finalmente deu à luz Isaque. A alegria encheu o lar. "Deus nos fez rir", disse ela, certa de que todos compartilhariam sua felicidade. Esse nascimento marcou o começo de uma grande nação. As palavras dadas a Abraão se estendiam não só a ele, mas ao seu linhagem, que incluiria reis, profetas e, com o tempo, ao Salvador. Isaque cresceu e se casou com Rebeca. Com ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú chegou a ser o pai dos Edomitas, enquanto que Jacó se converteu no antepassado dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Entre eles estava José, o penúltimo. Sobre ele caiu a promessa familiar, o que despertou a inveja de seus irmãos. Eles o venderam como escravo e ele foi levado para o Egito. Com o tempo, guiado por Deus, José passou da escravidão a se converter na mão direita do faraó. Depois uma fome atingiu a região e seus irmãos viajaram ao Egito para buscar alimento sem saber que o governador era aquele a quem haviam traído. Com lágrimas, José se revelou dizendo: "Sou eu, aquele que vocês entregaram." Os tranquilizou, dizendo que Deus o havia levado ali para salvar vidas. José, a quem também se chamou Israel, perdoou seus irmãos e trasladou toda a sua família para o Egito, estabelecendo-se em Gossém, uma zona muito fértil. Nesse momento eram 70 pessoas. Os anos passaram e o seu número aumentou. Depois, uma nova dinastia tomou o poder no Egito. O faraó, desconfiando dos israelitas, disse que eram demasiados e que se unissem com inimigos poderiam derrotá-los.
Ordenou então escravizá-los, obrigando-os a fabricar tijolos sem descanso e a construir cidades sob um jugo pesado. A transição foi dura. Os capatazes gritavam, mais rápido, e os chicotes golpeavam sem piedade. O povo que antes havia prosperado caiu em cadeias. Durante esse período nasceu Moisés. Mas então o faraó ordenou matar todos os bebês varões hebreus. A mãe de Moisés, desesperada, escondeu o menino numa cesta e o pôs no Nilo. A filha do faraó encontrou a cesta enquanto se banhava e reconheceu que era um menino hebreu. Com ternura o tomou e decidiu chamá-lo Moisés, dizendo que o resgatou da água. O menino cresceu no palácio, embora nunca tenha esquecido suas raízes. Um dia viu um egípcio golpeando um hebreu, e a ira o dominou. Interveio e matou o agressor. Logo fugiu para o deserto, sabendo que sua vida estava em perigo. Enquanto isso, a escravidão continuava. Os israelitas, cansados e desesperados, clamavam a Deus pedindo libertação. Deus escutou seus gritos. O Mar Vermelho, o caminho aberto entre águas. No meio do deserto, Moisés vivia como pastor quando viu algo estranho. Uma sarça ardendo sem se consumir. Aproximou-se com cuidado e então uma voz o chamou pelo seu nome. Moisés, Moisés! Ele respondeu que estava ali e caiu de joelhos. A voz disse que havia visto o sofrimento do povo no Egito e que o enviaria perante o faraó para libertá-los. Moisés, temeroso, perguntou quem era ele para se apresentar perante o rei. Deus lhe assegurou que estaria com ele e que conduziria os israelitas em direção a uma terra rica e fértil. Moisés, decidido a obedecer aquele mandato, voltou ao Egito e enfrentou o faraó com firmeza. Com voz ressonante disse: "Deixa sair o meu povo." O faraó, com frieza, perguntou quem era o Senhor para obedecê-lo e negou-se a libertá-los. Então começaram as pragas. A água do Nilo se transformou em sangue, os peixes morreram e um odor insuportável encheu a região. Depois vieram rãs, moscas e piolhos invadindo casas e ruas. Desesperado, o faraó pediu a Moisés que rogasse ao seu Deus para deter os castigos, mas quando estes cessavam, voltava a endurecer o seu coração. Moisés advertiu que haveria uma última praga, a morte dos primogênitos. Ao chegar a noite assinalada, um anjo passou pelo Egito e um grande clamor encheu a terra. As famílias despertaram para encontrar seus filhos mais velhos sem vida. Quebrado pela dor, o faraó gritou que partissem e levassem o seu povo para fora dali. Assim, depois de 4 séculos no Egito, os israelitas partiram guiados por Moisés. Calculava-se que eram uns 600.000 homens, sem incluir mulheres e crianças, alcançando cerca de 2 milhões de pessoas. Moveram-se em direção ao Mar Vermelho, mas logo o faraó mudou de ideia e ordenou ao seu exército que os perseguisse. Os carros de guerra avançaram rapidamente. Os israelitas, presos entre o mar e o exército, gritaram que Moisés os havia levado para morrer ali. Ele, levantando a sua vara, chamou-os a confiar. Nesse instante, as águas se abriram formando muros a ambos os lados e um caminho seco apareceu. Moisés deu a ordem e o povo atravessou. Quando chegaram ao outro lado, Moisés estendeu a sua mão de novo e as águas voltaram ao seu lugar, cobrindo o exército perseguidor. O povo, agora livre, celebrou com cânticos e danças. Cantaram que o Senhor era a sua força e a sua salvação. Logo começou a marcha pelo deserto, onde apareceram novas provas. Escasseava a água e a comida, e as queixas não tardaram a chegar. Moisés clamou a Deus e viu brotar água de uma rocha. Também aparecia cada manhã o maná, um alimento enviado do céu. No Monte Sinai, Deus entregou a sua lei. De uma nuvem declarou: "Eu sou o Senhor teu Deus", e lhes deu mandamentos, incluindo não adorar outros deuses. O povo aceitou o pacto, mas logo caiu em tentação. Enquanto Moisés estava na montanha, fizeram um bezerro de ouro e o chamaram Deus. A ira divina se acendeu, mas Moisés intercedeu pedindo que os perdoasse. Rogou inclusive que o apagasse a ele do seu livro antes de destruí-los. Deus mostrou misericórdia e o caminho continuou. Os anos de vaguear foram duros, cheios de rebeldia e disciplina, mas também de provisão constante. Finalmente chegaram à fronteira da terra prometida. Moisés, já ancião, disse com emoção que ele não cruzaria com eles. Declarou que Josué os guiaria e os chamou a ser valentes. Com essas palavras, se despediu. Josué tomou a liderança. Diante do rio Jordão, cujas águas rugiam com força, deu instruções para atravessar. Os sacerdotes, levando a Arca da Aliança, entraram na água e o rio parou. Abriu-se uma passagem seca e o povo atravessou com assombro.
A primeira grande prova foi Jericó, com muros enormes e impenetráveis. Deus disse a Josué para rodearem a cidade uma vez ao dia por 6 dias, e no 7º dia dessem 7 voltas, enquanto os sacerdotes tocavam trombetas. Os habitantes os observavam do alto zombando. No 7º dia, ao soar das trombetas, Josué gritou que clamassem. Os muros desmoronaram com um estrondo, e a cidade foi tomada segundo a ordem divina. Mas a conquista não terminou ali. Em Gabaon, uma coalizão de reis atacou Israel. Josué encabeçou uma marcha noturna, e a batalha foi intensa. Quando o dia estava para acabar, Josué pediu que o sol parasse em Gabaon e a lua no vale de Ajalon. O dia se prolongou e a vitória foi total. Os registros antigos contam que nunca houve um dia assim, quando Deus atendeu à voz de um homem. As campanhas seguiram. A cidade de Azor, a mais poderosa do norte, caiu após um combate forte. Josué ordenou queimá-la para que não voltasse a ser ameaça. Depois de anos de guerra, a terra teve descanso. Josué, envelhecido mas firme, reuniu o povo em Siquém e lhes disse que escolhessem a quem servir. Ele declarou que a sua casa serviria ao Senhor. O povo, lembrando-se de tudo o que havia vivido, respondeu que também serviriam ao seu Deus. Após a morte de Josué, começou um período difícil. Sem um líder, Israel caiu em ciclos de desobediência. Não havia rei, cada um fazia o que queria, diziam os relatos. O povo adotou costumes de nações vizinhas e se afastou de Deus. Em resposta, foram oprimidos por outros povos. Em seu desespero, clamavam pedindo ajuda, e Deus levantava juízes para libertá-los. Nesse ambiente de caos, os israelitas pediram a Samuel um rei. Queriam parecer-se com as demais nações e ter alguém que os guiasse na guerra. Monte Carmelo, o dia em que o fogo desceu. Israel insistia em ter um rei e o escolhido foi Saul. No princípio governou com valor, mas seu orgulho e desobediência nublaram seu entendimento. Em uma ocasião, ofereceu sacrifícios que só Samuel podia apresentar. Você agiu neciamente, disse-lhe o profeta. O seu reino não permanecerá. O Senhor buscou alguém conforme o seu coração. Esse homem era David, um jovem pastor de Belém. Quando Samuel o ungiu, o Espírito do Senhor veio sobre ele com força. Entretanto, Saul era atormentado por um espírito maligno, e para acalmá-lo levaram David, cuja música na harpa devolvia a paz ao rei. David começou a ganhar reconhecimento, sobretudo depois de enfrentar o gigante filisteu Goliate. "Quem é este que desafia os exércitos do Deus vivente?" gritou. Com uma funda e uma pedra o derrubou, e logo tomou a espada do próprio gigante para cortar-lhe a cabeça. Israel celebrou, mas Saul, consumido pelo ciúme, começou a vê-lo como uma ameaça. Tentou assassiná-lo em várias ocasiões, mas David sempre conseguiu escapar. Finalmente Saul caiu em combate contra os filisteus. Ferido de morte, atirou-se sobre a sua própria espada. Todos reconheceram então que David, filho de Jessé, seria o rei. Já coroado, uniu as tribos e conquistou Jerusalém, estabelecendo-a como capital. Foi um governante valente e justo, embora não estivesse livre de pecado. Em um momento de debilidade viu Betsabé, esposa de Urias, e ordenou trazê-la. Esse ato de adultério terminou conduzindo ao assassinato de Urias. O profeta Natã o confrontou com firmeza. "Tu és esse homem." David, quebrantado, admitiu sua falta diante de Deus. Apesar disso, o Senhor renovou a sua promessa. A sua casa e o seu reino permaneceriam para sempre. David governou 40 anos, e em seu leito de morte, instruiu seu filho Salomão a ser forte e obedecer aos mandatos de Deus. Salomão, conhecido por sua sabedoria, iniciou seu reinado pedindo um coração capaz de entender e julgar o povo. Deus lhe outorgou sabedoria e, além disso, riqueza e honra. Sob seu comando se construiu o templo em Jerusalém, um lugar majestoso de adoração. Mas em sua velhice, as muitas esposas o desviaram para outros deuses. Seu coração deixou de ser íntegro e sua idolatria marcou o início do fim do Reino Unido. Finalmente, Salomão morreu, fechando uma época brilhante e deixando incerteza em toda a nação. Seu filho Roboão tomou o trono, mas o peso do poder foi demasiado. O reino se dividiu de imediato. 10 tribos formaram o reino do norte, Israel sob Jeroboão. Só Judá e Benjamim ficaram com Roboão, formando o reino do sul com Jerusalém como capital. Temendo que seu povo regressasse ao templo em Jerusalém, Jeroboão cometeu uma ação grave.
Construirei 2 bezerros de ouro, declarou. Um irá em Betel e outro em Dan. Estes são os teus deuses que te tiraram do Egito. Seu pecado arrastou Israel à idolatria. Os profetas advertiram incessantemente, mas a corrupção só crescia. Os 19 reis que governaram o reino do norte seguiram esse mesmo caminho. Nenhum buscou a Deus, todos agiram com maldade. O pior foi Acabe. Sob seu reinado, a escuridão cobriu Israel. Jezabel, sua esposa, promoveu a adoração a Baal, o deus cananeu da prosperidade. Levantem altares, ordenou. Sua influência dominava Acabe, e o povo, seduzido por promessas falsas, se afastou do Senhor. Foi então quando Deus levantou Elias, um profeta de caráter ardente. Vive o Senhor, Deus de Israel, proclamou diante de Acabe, que não haverá chuva nem orvalho até que eu o diga. E assim foi. Durante 3 anos o céu permaneceu fechado e a seca destruiu a terra. O confronto final chegou no Monte Carmelo. Elias desafiou Acabe a reunir Israel e aos 450 profetas de Baal. A multidão observava enquanto os profetas clamavam desde a manhã até o meio-dia, cortando-se e dançando sem resultado. Quando chegou a vez de Elias, orou dizendo: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacob, demonstra hoje que tu és Deus em Israel. Então fogo do céu caiu e consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e a água. O povo se prostrou gritando: O Senhor é Deus. Os profetas de Baal foram executados e Elias orou por chuva. As nuvens apareceram e uma tempestade pôs fim à seca. Mas Jezabel, enfurecida, jurou matá-lo. Elias fugiu para o deserto, esgotado e desejando morrer. Senhor, já basta, tira-me a vida, clamou. Um anjo o fortaleceu, dizendo-lhe que comesse e seguisse em frente, pois tinha um longo caminho. Mesmo assim, Israel não escutou. A idolatria e a injustiça continuaram. A ira de Deus chegou em forma de julgamento. A Síria, um império cruel e poderoso, marchou contra Israel. O Senhor enviou a Assíria como vara da sua ira, anunciou o profeta Isaías. O medo se estendeu pela nação. Deus nos abandonou. Choravam, lembrando-se das advertências ignoradas. O reino do norte caiu. Os assírios entraram em suas cidades, gritaram ordens, queimaram casas e tomaram prisioneiros. Israel, você esqueceu o seu Deus, murmurou um ancião enquanto era acorrentado. Os israelitas foram levados para o exílio e sua identidade se perdeu entre as terras assírias. Judá, o reino do sul, não aprendeu a lição. Seus reis e seu povo ignoraram as advertências. Joaquim queimou o rolo que continha as profecias de Jeremias, mas a palavra divina não podia calar-se. No ano 597 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém. O medo era insuportável. Por que não escutamos Jeremias? Murmuravam. O rei Sedequias buscou o profeta em segredo. Jeremias lhe disse que se rendesse viveria, mas ele não teve valor para obedecer. Depois de 18 meses, as muralhas caíram. Os babilônios não tiveram piedade. Queimem o templo, ordenou Nabucodonosor. Destruam a cidade. As chamas consumiram o templo, o palácio e as casas. Sedequias tentou fugir, mas foi capturado. Seus filhos foram executados diante de seus olhos, e logo o deixaram cego e o levaram acorrentado. Os sobreviventes foram arrastados para a Babilônia. Nosso Deus nos abandonou, choravam. Mas inclusive ali Deus falou por meio de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, mostrando o seu poder. E através de Jeremias prometeu restauração. Tenho planos de bem-estar. Os trarei de volta depois de 70 anos. E a mudança chegou. Ciro, o grande rei da Pérsia, conquistou a Babilônia em uma só noite. Emitiu um decreto surpreendente. O Senhor me deu estes reinos e me encarregou de reconstruir o seu templo em Jerusalém, que o seu povo regresse. Entre os exilados surgiu Zorobabel, descendente de David. O Senhor abriu a porta, disse: voltemos e reconstruamos a sua casa. Do exílio ao nascimento do rei, o caminho que preparou o Messias. Os judeus, cheios de ilusão após anos de espera, empreenderam o longo caminho de regresso a Jerusalém. Ao chegar, a única coisa que encontraram foram restos calcinados e ruas vazias. Foi assim que ficou a cidade onde habita o nosso Deus, murmuravam com os olhos úmidos. Zorobabel, decidido a não se render, reuniu o povo e lhes disse que o primeiro era levantar o altar. Adoremos ao Senhor antes de qualquer pedra, insistiu. As obras começaram com força, mas não tardaram a aparecer os ataques e zombarias de seus vizinhos.
O que pretendem estes judeus miseráveis? Gritavam entre risos. Neemias, com temperamento firme, ordenou dividir o trabalho. Construam com uma mão e segurem as armas com a outra. O nosso Deus pelejará por nós. Em menos de 2 meses, os muros ficaram prontos. A celebração foi solene. O povo inteiro renovou a sua aliança com lágrimas e cânticos, mas aquela alegria apagou-se depressa. A voz profética desapareceu e um silêncio pesado cobriu a nação. Neste tempo, domínios estrangeiros e lutas internas marcaram o destino de Israel. Alexandre Magno arrasou com todo o mundo conhecido, incluindo a Judéia. Seus seguidores impulsionaram a ideia de adotar costumes gregos, sem imaginar que após a morte de Alexandre, o seu império se dividiria entre os Ptolomeus e os Seleucidas. A Judéia ficou presa entre esses 2 poderes. No início, o domínio egípcio foi tolerável, mas quando os Seleucidas tomaram o controle, tentaram apagar a fé judaica. «Proíbam os seus rituais», ordenou o rei. «Levantem um altar a Zeus no templo». A indignação explodiu. «Isto é uma ofensa intolerável», gritavam. Na aldeia de Modim, um ancião sacerdote chamado Matatias recusou-se a submeter. «Quem for fiel ao Senhor, siga-me», gritou depois de abater um emissário grego que tentava obrigá-lo a oferecer sacrifícios pagãos. Esse ato acendeu a rebelião. Seus filhos, conhecidos como os Macabeus, iniciaram uma guerra de guerrilha contra os invasores. Judas Macabeu, apelidado o Martelo, converteu-se no líder mais valente e astuto. «Lutaremos pela nossa liberdade e pela fé», proclamava. Uma batalha após a outra, os Macabeus destruíram os exércitos seleucidas. Em um confronto-chave, Judas olhou para os seus homens e disse: «Confiemos no Senhor dos Exércitos. Melhor é morrer lutando do que ver a nossa nação cair». Contra toda a lógica, os judeus ganharam. No ano 164 a.C., recuperaram Jerusalém e purificaram o templo. Mas a calma não chegou. Roma se erguia como o novo poder dominante. No ano 63 a.C., Pompeio, o Grande, entrou em Jerusalém declarando que a Judéia passava a ser território romano. A partir de então, a região ficou administrada por governantes dependentes do Senado de Roma. Herodes o Grande, astuto e sem escrúpulos, alcançou o trono graças ao apoio romano. «Levantarei um templo mais grandioso do que todos», prometeu, buscando ganhar o favor do povo, embora seu governo tenha sido marcado pela crueldade. Apesar do silêncio profético, a esperança em um Messias continuava viva. Em uma noite tranquila, o céu de Belém se iluminou de forma inesperada. Pastores que cuidavam dos seus rebanhos ficaram atônitos diante de uma figura celestial. «Não tenham medo», anunciou o mensageiro. «Trago notícias que encherão de alegria a todos. Hoje, na cidade de David, nasceu um Salvador, Cristo, o Senhor». Os pastores correram em direção a Belém. Em um humilde estábulo, uma jovem mãe contemplava o menino recém-nascido. «Jesus», sussurrou, lembrando-se do que o anjo Gabriel lhe havia revelado meses antes. Aquele menino seria chamado Filho do Altíssimo. José, com o rosto marcado pelo assombro e o sentido do dever, disse: «Maria, cumpriu-se o que disseram os profetas. Ele governará Israel». A tranquilidade do lugar se rompeu quando os pastores chegaram contando o que haviam visto. Ajoelharam-se diante do pequeno com um respeito profundo. «Glória a Deus nas alturas», exclamaram. Em terras distantes, sábios observadores das estrelas viram um sinal distinto no céu. «Essa estrela nos guia», disseram. Após uma longa viagem, chegaram a Jerusalém. «Onde está o rei dos judeus que nasceu?», perguntaram. «A sua estrela anunciou-nos a sua chegada e viemos adorá-lo». Herodes, inquieto e temeroso, consultou os mestres da lei. Eles responderam que o nascimento seria em Belém, tal como havia anunciado o profeta. Herodes fingiu interesse e pediu aos magos que regressassem para informá-lo, embora ocultasse suas verdadeiras intenções. A estrela os guiou novamente até o lugar onde estava o menino. Ao vê-lo, entregaram ouro, incenso e mirra, presentes reservados para um rei. «Vimos o verdadeiro rei», disseram com emoção. Mas um sonho lhes advertiu que não deviam voltar com Herodes, então regressaram por outro caminho. Quando Herodes compreendeu que havia sido enganado, explodiu em fúria. «Acabem com todos os meninos menores de 2 anos em Belém e seus arredores», ordenou. Aquela decisão cruel caiu como sombra sobre a região.
Nessa mesma noite, um anjo apareceu a José em sonhos. Levanta-te, pega o menino e a sua mãe e fujam para o Egito. Herodes quer matá-lo. José, sobressaltado, agiu sem hesitar. A família escapou através da escuridão. Deus está conosco, murmurou Maria enquanto abraçava o pequeno. Anos depois, quando Herodes morreu, outro anjo falou em sonhos a José. Regressa à terra de Israel. Os que buscavam o menino já não vivem. José, Maria e Jesus regressaram, estabelecendo-se em Nazaré e cumprindo a antiga profecia que dizia que seria chamado Nazareno. A missão do Filho, o caminho que transformou o mundo. Jesus cresceu e chegou o momento de iniciar a sua missão. Nas margens do Rio Jordão, Juan, o Batista, levantava a voz dizendo que todos deviam arrepender-se porque o reino dos céus estava perto. Entre a multidão que se aproximava da água, apareceu Jesus de Nazaré. Batiza-me, disse-lhe. Juan, surpreendido, respondeu. Vens tu a mim? Sou eu quem precisa ser batizado por ti. Jesus, com um olhar firme e tranquilo, respondeu. Permite que seja assim. É necessário cumprir com tudo o que é justo. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Uma voz poderosa declarou, Este é o meu Filho amado. Nele tenho complacência. Ali estava a Trindade, o Padre falando, o Filho presente e o Espírito descendo. Desde esse momento, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Ali jejuou 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo foi tentado em 3 ocasiões, e nas 3 saiu vitorioso. O tentador se retirou e anjos enviados por Deus cuidaram dele. A prova ficou para trás e a fé se manteve firme. Enquanto recuperava forças, Jesus soube que Juan, o Batista, havia sido preso. Era o momento de avançar. Saiu de Nazaré e se estabeleceu em Cafarnaum, perto do mar da Galileia. Ali escolheu os seus 12 apóstolos, transformando vidas com um único chamado. Segue-me. Com eles percorreu aldeias, caminhos, povoados e cidades anunciando, arrependam-se, porque o reino dos céus está perto. Jesus ensinava em sinagogas, mas também em casas, nas praias, nas praças e em qualquer lugar onde houvesse alguém disposto a escutar. A todos fazia bem. Curou enfermos, alimentou multidões, deu vista aos cegos, fez caminhar a quem não podia mover-se, devolveu a audição aos surdos, limpou os leprosos, expulsou espíritos malignos e devolveu a vida aos mortos. Era a presença mesma de Deus entre os homens. Emanuel, Deus conosco. As suas palavras revelavam os mistérios do reino mediante parábolas. O reino dos céus, dizia, é como uma semente de mostarda, pequena no início, mas quando cresce se converte em uma árvore onde as aves fazem os seus ninhos. Cada ensino e cada milagre mudavam vidas, mas também provocavam resistência entre os líderes religiosos. Este homem não vem de Deus, murmuravam os fariseus. Não guarda o sábado. Jesus os enfrentou declarando, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em Caná realizou o seu primeiro milagre, transformou água em vinho. Os presentes ficaram maravilhados, e Maria havia dito antes, façam o que ele lhes disser. No Monte das Bem-aventuranças proclamou, bem-aventurados os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles. Uma tempestade furiosa parou quando ele ordenou, silêncio, cala-te. Os seus discípulos, atônitos, perguntavam-se quem era aquele a quem obedeciam inclusive o mar e o vento. Também multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas. Em Betânia chamou Lázaro para que saísse do sepulcro e o morto voltou à vida. Os seus ensinamentos mais profundos ficaram reunidos no Sermão do Monte, onde dizia, ouvistes que foi dito, mas eu vos digo. As suas palavras tinham uma autoridade que ninguém havia visto. Mas a sua fama não agradou a todos. Os líderes religiosos começaram a tramar a sua morte. Convém que um só homem morra pelo povo, disse Caifás, o sumo sacerdote. Em Jerusalém, Jesus encontrou o templo convertido em negócio e virou as mesas dos cambistas, expulsando quem vendia animais. Minha casa será chamada casa de oração, proclamou, mas vocês a converteram em covil de ladrões. Esse foi o golpe final que provocou uma conspiração aberta para eliminá-lo. Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Reuniu os seus discípulos em um cenáculo para compartilhar a última ceia. O ambiente estava carregado de preocupação. Um de vocês me trairá, anunciou. O impacto foi imediato. Serei eu, Senhor? Perguntavam um após o outro.
Judas, com o coração obscurecido, murmurou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus olhou-o fixamente e respondeu: Tu o disseste. Na mesa tomou o pão, partiu-o e o entregou, dizendo-lhes: Comei, este é o meu corpo. Logo tomou o cálice. Bebei dele todos. Este é o meu sangue do novo pacto, derramado para perdoar pecados. Fazei isto em memória de mim. Cada discípulo sentiu o peso dessas palavras. Depois da ceia foram ao jardim de Getsemaní. A minha alma está profundamente triste, até o ponto de morrer, confessou Jesus a Pedro, Santiago e Juan. Afastou-se para orar, tão angustiado que o seu suor caía como gotas de sangue. Padre, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. De repente apareceu Judas acompanhado por um grupo armado. Salve, mestre, disse enquanto o beijava. Jesus lhe respondeu: Com um beijo entregas o Filho do Homem? Os guardas o prenderam e os discípulos escaparam aterrorizados. Jesus foi levado perante o Sinédrio. O questionaram e o golpearam. Dize-nos se és o Messias, exigiram. Se lhes digo, não o crerão, respondeu. Mas desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então és o Filho de Deus, insistiram. Vocês o disseram, afirmou Jesus. O sumo sacerdote, cheio de ira, rasgou as suas vestimentas e gritou: Blasfêmia, merece morrer. O dia que marcou a eternidade. Morte, ressurreição e o nascimento da Igreja. Ao amanhecer, levaram Jesus perante Pilato, o funcionário romano que o interrogou dizendo se realmente era o rei dos judeus. Jesus respondeu que Pilato o havia dito. Ao não encontrar motivos para condená-lo, Pilato propôs libertá-lo como se costumava na Páscoa e perguntou à multidão se queriam que soltasse Barrabás ou a Jesus chamado o Cristo. As vozes, manipuladas pelos chefes religiosos, pediram Barrabás e exigiram que Jesus fosse executado. Pilato perguntou o que deviam fazer com Jesus, e o clamor voltou a pedir que o crucificassem. Jesus foi castigado com golpes severos que deixaram o seu corpo dilacerado. Os soldados romanos zombaram pondo-lhe uma coroa feita de espinhos e um manto cor púrpura, enquanto o golpeavam na cabeça, repetindo com tom sarcástico: Salve, Rei dos Judeus! Depois o conduziram ao Gólgota, obrigando-o a levar a sua cruz. Enquanto o fixavam ao madeiro, Jesus pediu ao padre que perdoasse a quem o estava a cravar. Ao seu lado estavam 2 homens condenados. Um deles o insultou, dizendo-lhe que se salvasse e o salvasse também. O outro reconheceu a sua culpa e lhe pediu que se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Jesus lhe respondeu com compaixão que nesse mesmo dia estaria com ele no paraíso. Ao meio-dia, uma escuridão cobriu a região. Jesus exclamou com um grito carregado de dor, perguntando a Deus por que o havia abandonado. Pouco depois, soltou o seu último suspiro, dizendo que tudo estava cumprido. A terra tremeu e o véu do templo se abriu em 2. Um centurião romano, ao presenciar o ocorrido, disse que realmente aquele homem era o Filho de Deus. O corpo de Jesus foi colocado em uma sepultura nova e uma grande rocha foi movida para cobri-la. 3 dias mais tarde, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Magdalena e outras mulheres foram ao sepulcro levando especiarias, mas viram que a pedra já não estava no seu sítio. Um anjo com aparência brilhante lhes falou, perguntando por que buscavam entre os mortos aquele que estava vivo, e lhes anunciou que Jesus havia ressuscitado. Assombradas e emocionadas, correram para informar os discípulos. Pedro e Juan foram rapidamente ao local e comprovaram que o sepulcro estava vazio. Jesus mostrou-se a Maria Madalena no jardim. Ela o reconheceu chamando-o Rabone, e ele lhe pediu que avisasse aos seus irmãos que subiria ao seu padre, que também era o Padre e Deus deles. Jesus também se apresentou diante dos discípulos em várias ocasiões, mostrando-lhes as feridas nas suas mãos e no seu lado. Disse-lhes: paz a vocês, e soprou sobre eles, dizendo-lhes que recebessem o Espírito Santo. Depois, no Monte dos Olivos, reuniu os seus seguidores e lhes recordou que toda a autoridade no céu e na terra lhe havia sido dada. Pediu-lhes que fossem a todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o que ele havia ordenado. Assegurou-lhes que estaria com eles cada dia até o final do mundo. Enquanto os abençoava, foi elevado ao céu, e uma nuvem o ocultou. 2 homens vestidos de branco se aproximaram e disseram que Jesus voltaria do mesmo modo em que o haviam visto ascender.
Após a ascensão, os discípulos regressaram a Jerusalém com entusiasmo. Pedro recordou a promessa do Padre e se mantiveram unidos em oração, esperando sem saber quando chegaria o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, um ruído similar a um vento forte encheu o lugar onde estavam reunidos. Apareceram umas formas parecidas a chamas que se pousaram sobre cada um, e todos foram cheios pelo Espírito, começando a falar em diferentes línguas. A multidão reunida se surpreendeu porque cada um os escutava no seu idioma. Pedro se levantou junto aos 11 e disse aos habitantes de Judeia e Jerusalém que aquilo era o anunciado pelo profeta Joel, onde Deus afirmava que derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. A sua mensagem foi direta, chamando ao arrependimento, e muitos creram, formando uma comunidade onde compartilhavam o que tinham e davam testemunho com força. A oposição aumentou quando Pedro e Juan curaram um homem que pedia esmola na entrada do templo, dizendo-lhe no nome de Jesus de Nazaré que se levantasse e caminhasse. Foram presos e levados perante o Sinédrio, mas responderam com firmeza que não podiam calar o que haviam visto e escutado. A pressão continuou e Estebã, cheio de graça e poder, realizou sinais que os seus adversários não puderam contradizer. O acusaram falsamente e o levaram perante o Sinédrio. Antes de ser apedrejado, declarou que via os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. As suas últimas palavras foram um pedido para que o Senhor não levasse em conta o pecado de quem o matava. A partir da sua morte começou uma forte perseguição que dispersou os crentes por Judeia e Samaria. Felipe, um dos 7 diáconos, anunciou a mensagem em Samaria e muitos aceitaram o ensino. Em um caminho deserto, encontrou-se com um funcionário etíope que lia o livro de Isaías. Felipe lhe perguntou se compreendia o que estava lendo e, ao explicar-lhe a mensagem, o homem creu e foi batizado. Entretanto, Saulo de Tarso, que perseguia com violência a comunidade, recebeu autorização do sumo sacerdote para prender crentes em Damasco. No caminho, uma luz intensa o rodeou e caiu ao chão, escutando uma voz que lhe perguntava por que o perseguia. Saulo perguntou quem falava, e a voz respondeu que era Jesus. Indicou-lhe que entrasse na cidade, onde receberia instruções. Cego e trêmulo, foi levado a Damasco. Um discípulo chamado Ananias foi enviado pelo Senhor para orar por ele. Ao impor-lhe as mãos, uma espécie de escamas se desprenderam dos olhos de Saulo e ele pôde ver. Foi batizado e desde esse instante começou o seu caminho como o apóstolo Pablo, dedicado a levar a mensagem às nações. Junto a Bernabé, enviado pelo Espírito Santo, percorreu distintas cidades, enfrentando resistência e perigo, mas também vendo numerosas conversões. Ambos repetiam com convicção que não podiam deixar de falar do que haviam visto e ouvido. Os últimos testemunhos, perseguição e revelação na expansão do Evangelho. O encontro conhecido como o Concílio de Jerusalém teve lugar para resolver se os crentes que não eram judeus deviam cumprir as normas dadas por Moisés. Pedro, recordando a visão que havia recebido enquanto visitava Cornélio, explicou que não fazia sentido exigir uma carga que nem as gerações anteriores, nem eles mesmos haviam podido suportar. Afirmou que a salvação vinha pela graça do Senhor Jesus. Com esse argumento, a conclusão foi direta. Os gentios não tinham que se submeter a todas as exigências da lei. Nesse tempo, Pablo seguiu viajando e anunciando a sua mensagem apesar de naufrágios, castigos e encarceramentos. Em Atenas, declarou que Deus, havendo passado por alto tempos de ignorância, agora chamava a todos a mudar de rumo. Em Éfeso, sinais extraordinários acompanharam a sua labor. O nome do Senhor Jesus era honrado e muitos, deixando práticas mágicas, destruíram publicamente os seus livros. Mais tarde foi preso, mas conseguiu apelar para ser escutado em Roma. Durante o traslado para a capital imperial, a nave ficou destroçada em uma tempestade. Embora tal como Deus lhe havia dito, todos sobreviveram. Chegaram à ilha de Malta. Quando recolhiam madeira para uma fogueira, uma serpente agarrou-se à mão de Pablo. Os habitantes da ilha pensaram que morreria, mas ele sacudiu o animal para o fogo sem sofrer dano. As pessoas ficaram impactadas e diziam que era um deus. Depois, Deus permitiu que Pablo curasse os enfermos desse lugar, incluído o pai de Públio, a principal autoridade da ilha. Agradecidos, os malteses proviram tudo o necessário para que seguisse rumo a Roma. Já em Roma, como prisioneiro, Pablo aproveitou para escrever às comunidades e aos seus colaboradores, animando a seguir firmes. Em uma dessas cartas, dizia aos filipenses:
Tudo posso em Cristo que me dá forças. A sua convicção se mantinha ainda que estivesse acorrentado, e a sua influência continuava a crescer. Entretanto, Pedro, Juan e outros apóstolos continuaram a sua obra em Jerusalém e outros lugares. Pedro, guiado por uma visão, chegou à casa do centurião Cornélio, mostrando que a mensagem também era para os gentios. Declarou que Deus não faz distinção entre pessoas, senão que aceita quem o respeita e faz o correto. O apóstolo Juan, enviado ao exílio na ilha de Patmos, recebeu uma revelação que se converteria no livro de Apocalipse. Ali escutou Jesus dizer: "Eu sou o Alfa e o Ômega." Aquela visão cheia de símbolos comunicava ânimo a igrejas que sofriam perseguição, recordando-lhes que o triunfo final pertencia a Cristo. No 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, ardeu em um gigantesco incêndio. Neron, o imperador, observou as chamas da Torre de Mecenas. Foram 7 noites e 6 dias de fogo contínuo. Quando por fim se apagou, ao redor de 70% da cidade havia desaparecido. De 14 distritos, 10 ficaram arrasados. Os bairros menos danificados, onde viviam muitos judeus e cristãos, ofereceram ao imperador um alvo perfeito. "Culpem os cristãos", ordenou. Se desencadeou assim uma perseguição feroz. Muitos crentes foram cravados em cruzes, tantos que se necessitou madeira em grandes quantidades. Outros foram amarrados a postes, cobertos com piche e acesos para iluminar a cidade pela noite. Foi uma matança. Pablo foi detido outra vez e levado a um calabouço escuro e úmido. Desse lugar escreveu a Timoteu: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." Sabia que o seu tempo estava a terminar, mas permanecia firme. Por volta do ano 67 depois de Cristo, foi executado por decapitação. Com a sua morte desapareceu um dos maiores defensores da fé, embora o seu exemplo continuasse a marcar aqueles que vinham depois. Enquanto os apóstolos eram martirizados, a comunidade cristã continuava a crescer. Reuniam-se em casas e em catacumbas para compartilhar a ceia do Senhor e se encorajarem mutuamente, como Juan recordava nas suas cartas, ao insistirem que Deus é amor. Pouco a pouco, as comunidades foram se organizando com anciãos e bispos que guiavam os grupos. A queda de Jerusalém no ano 70 foi um golpe duro, mas também um ponto decisivo. Muitos cristãos escaparam para Pela, seguindo a advertência de Jesus. A destruição do templo reforçou o ensino de que a verdadeira adoração não dependia de um edifício, senão de Cristo. Apesar da violência, a igreja se estendeu para o norte de África. O ditado "o sangue dos mártires é semente" refletia o que ocorria. Pensadores como Justino Mártir, antes pagão, adotaram a fé e defenderam que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Nesse meio século apareceram os escritos que formariam o Novo Testamento. Surgiram 4 relatos sobre Jesus, cada um com um enfoque próprio. Mateus o apresentou como o rei anunciado ao povo judeu e acompanhou a sua narração com citações constantes das antigas escrituras. Marcos utilizou um estilo direto e centrado nas ações, descrevendo-o como um servo que atravessava sofrimento e levando uma mensagem pensada para quem vivia sob a influência romana. Lucas, de origem gentia e dedicado à medicina, ressaltou a humanidade completa de Jesus e cuidou com detalhe dos aspectos históricos de cada episódio. Juan, escrevendo para o final do 1º século, respondeu a ideias que circulavam na sua época e afirmou que Jesus era Deus e também homem, elegendo 7 sinais e 7 declarações "Eu sou" para mostrar quem era. O seu relato começava afirmando que no princípio existia o Verbo e que esse Verbo estava com Deus. Depois apareceu o livro de Atos, que continuava o relato mostrando como a comunidade crescia desde Jerusalém para lugares como Antioquia e Éfeso, alcançando diferentes regiões conhecidas nesse tempo. A sua narração não fechava com um final definitivo, deixando ver que a história continuava a avançar para além das suas páginas. O último texto foi o Apocalipse, um anúncio sobre o final dos tempos e sobre o regresso de Cristo, com profecias cujo cumprimento ainda ficava pendente. A todos os que escutam esta história, convido-vos a orarmos. Senhor, hoje me apresento diante de Ti com um coração sincero. Peço-te clareza para caminhar cada dia, fortaleza quando aparecerem dúvidas e paz quando o peso da vida for difícil de carregar. Ajuda-me a manter firme a minha fé, a confiar nos teus tempos e a recordar que sempre estás perto, inclusive quando não o percebo.
Cuida da minha família. Guia os meus passos e ensina-me a buscar a tua presença com humildade e verdade. Obrigado por escutar esta oração, pelo teu amor constante e por acompanhar-me em cada momento. Amém.